E aí pessoal, vamos lá. Vamos fazer um estudo sobre elevadores, tá? Na verdade o estudo não é sobre elevadores, é sobre o comportamento daquilo que a gente pode chamar de peso aparente. Quer dizer, quando uma pessoa está dentro de um elevador e está sobre uma balança. Bem, vamos começar a discussão aqui de maneira bem básica. Suponha que você tem um elevador, então está aqui uma representação do elevador, uma balança e uma pessoa, tá? Para representar essa pessoa, vou colocar aqui um personagem, tá aí. Então, temos uma pessoa sobre uma balança no elevador. Nós temos 4 situações básicas, na verdade 5, porque essa única, que é quando a força resultante for zero, não nos interessa. Porque quando a força resultante for zero, nós temos duas condições: ou o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, o que não vai alterar aquilo que a balança apresenta como resultado. Então, duas situações básicas. As duas primeiras. Primeiro, o corpo ou o elevador subir acelerado. Tá bem? Subir acelerado e descer retardado são situações equivalentes dentro desse contexto. Vamos fazer um pequeno diagrama sobre o que acontece aqui. Primeiro, subir acelerado. Então você tem aqui o corpo. Vamos entender o que é subir acelerado. Subir significa que a velocidade do corpo aponta para cima. Então tá aqui, ó. Subir. Tá? Subir, velocidade aponta para cima. Subir acelerado significa que a aceleração aponta no mesmo sentido que a velocidade. Então tá aqui, ó. Aceleração. E aí, vamos lembrar que a aceleração e força resultante obrigatoriamente apontam na mesma direção e no mesmo sentido, conforme diz aí a segunda lei de Newton. Então tá aí, essa é uma situação. Força resultante aponta para cima. Descer retardado significa isso, ó. Descer retardado significa que o corpo está nessa condição. Primeiro, descer. Descer indica que a velocidade do corpo aponta para baixo. Está aqui. Agora, descer retardado significa que a aceleração aponta no sentido oposto ao da velocidade. Está aí a aceleração. E aí você tem que lembrar que a força resultante aponta na mesma direção e no mesmo sentido que a aceleração. Tá bem? Esses dois casos são equivalentes porque a força resultante aponta para cima. Tá? Vamos pegar as outras situações. Ó, subir acelerado, então, uma situação oposta a isso seria descer em movimento retardado. Que é equivalente a subir, tá? Descer retardado, então descer é equivalente a subir. Opa, peraí. Subir acelerado, descer retardado. Legal. Então agora vai ser descer acelerado. Marquei errado aqui, pessoal. Descer acelerado. Que será equivalente a subir retardado. Beleza, agora sim. Retardado. O que é essa situação? Ó, descer acelerado significa que o corpo vai perder o contato com o piso na balança. Então vamos fazer aqui um diagrama para representar as situações. Vamos lá. Primeiro, descer retardado. Opa, descer acelerado. O que é descer? Descer indica que a velocidade aponta para baixo. Então aqui. Isso é descer. Descer acelerado significa que a aceleração tem que apontar no mesmo sentido que a velocidade. Muito bem. E se a aceleração aponta num sentido, a força resultante aponta no mesmo sentido. Está aqui, ó, força resultante. Tudo bem, pessoal? Outra situação. Subir retardado significa que o corpo está subindo e perde o contato com a balança. Então, subir retardado é algo do tipo subir
Subir indica que a velocidade aponta para cima. Então está aqui, velocidade. Subir retardado significa que a aceleração aponta no sentido oposto à velocidade. E se a aceleração aponta para baixo, quem aponta para baixo também é a força resultante. Então perceba que nesse caso e nesse caso, a força resultante aponta para baixo. Então agora temos que fazer uma análise dos dois casos. Vou pegar a primeira situação, ou melhor, as duas primeiras situações, que são essas. Subir acelerado e descer retardado, a força resultante aponta para cima. Se você aplicar a segunda lei de Newton, nós temos a seguinte situação. Ó, força resultante em módulo, massa, vezes aceleração. Tá bem? Pelos dois diagramas, a força resultante aponta para cima. E aí, nós temos que fazer um diagrama de força para o corpo em relação à balança. Tá? Então, eu vou pegar essa situação aqui, ó. Olha o diagrama de força. Aqui está o corpo e aqui está a balança. Vamos lá, as forças que atuam sobre o corpo. A primeira delas é a força-peso, vertical para baixo, força que a Terra aplica no corpo. Então está aqui, ó, a reação da força-peso. Onde? Na Terra. Então está aí. O corpo está apoiado sobre a balança. Se ele está apoiado sobre a balança, devido a esse contato, ele aplica uma força sobre a balança. Se ele aplica uma força sobre a balança, a força nele aplica uma força e essa força é a força normal. Pessoal, olha o que dá para já afirmar. A força associada que permite a determinação da massa numa balança não é a força-peso, é a força normal. E isso aqui nós podemos chamar de peso aparente dentro dessa discussão. Tá bem? Volta aqui. Se ele subir acelerado ou descer retardado, a força resultante aponta para cima. Do diagrama de força, nós temos essas duas forças que atuam sobre o corpo. Conclusão. Eu posso falar que, para o resultado ser para cima, o que nós temos? A força normal menos a força-peso é o produto da massa pela aceleração. Tá? Sendo assim, a força normal menos a força-peso é o produto da massa pela aceleração. O que nos dá o seguinte, ó. Quer dizer que a força normal é a força-peso mais massa vezes aceleração. E se você colocar em evidência isso aqui, temos M vezes G mais A. Tá aí. Tá bem? A força normal é o que permite que você calcule um peso chamado peso aparente. É uma interpretação. Vou colocar aqui, ó. Então, o peso aparente nessa situação é M vezes G mais A. Tá aí, peso aparente. Beleza? Então, quer dizer que o peso aparente, aquilo que aparece na balança, vai te dar uma massa aparente. Tá? E eu posso falar algo assim, ó. O que é o peso aparente? O peso aparente é uma massa aparente vezes a aceleração da gravidade. Quer dizer que você consegue determinar uma massa aparente como? Pela razão do módulo desse peso aparente, que você vai determinar aqui, tudo isso sobre G. Tudo bem, pessoal? Vamos pegar os outros dois casos. Olha os outros dois casos. Descer acelerado e subir retardado, a força resultante aponta para baixo. Quer dizer que se você aplicar a segunda lei de Newton aqui, o módulo da força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante nesses dois casos aponta para baixo do diagrama de força. Você pode falar assim, ó. Então quer dizer que o módulo da força-peso menos o módulo da força normal é massa vezes aceleração. Pela mesma linha de raciocínio, você pode falar assim, ó. Então, M vezes G menos força normal é M vezes A. Logo, nesse caso, a força normal será igual a mg menos ma. Ou seja, pessoal, o peso aparente nessas situações será igual a m
vezes G menos A. Tá aí, pessoal. Então quer dizer, quando o elevador subir acelerado ou descer retardado, você vai ter uma massa aparente maior do que a massa real. E quando ele descer acelerado ou subir retardado, você vai ter uma massa aparente menor do que a massa real. Tá bom? Bom, então essa daí é a discussão sobre o estudo dos elevadores quando você tem que calcular um peso aparente de um corpo dentro dele nessas condições. Valeu, pessoal. Até a próxima.